Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da China, que está produzindo em massa chips de 5 nanômetros. Olha que coisa impressionante, né? Isso tudo com embargo americano. Os americanos proíbem vender fábricas, máquinas de fabricar chips de 5 nanômetros para a China, e no entanto a China continua produzindo chips de 5 nanômetros. Como que acontece essa mágica? Será que a China está conseguindo avançar apesar do embargo americano? Os chineses são tão espertos que estão indo adiante, né? Não, o resultado disso é um truquezinho muito simples e que não vai durar muito tempo. Eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por O Esporádico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, há algum tempo atrás, os americanos instituíram um grande embargo contra a China na produção de chips, justamente porque os chineses têm feito aparelhos de vigilância contra o próprio povo e contra empresas americanas em grande número, né? Então, como uma resposta a esse ataque contra esse monitoramento chinês no mundo todo, os Estados Unidos decidiu colocar em outubro de 2022, um embargo na China. A China não poderia mais comprar máquinas que produzem chips mais avançados, as máquinas mais modernas, né? A produção de chip, vocês sabem, é feito por essas máquinas aqui grandonas, fabricadas por uma única empresa lá na Holanda, a ASML, né? É uma chamada litografia de silício, né? Eles fazem lá um processo todo complicado para conseguir desenhar no chip o contorno do chip, ali conseguir produzir o chip dentro de uma pastilha de silício. É uma tecnologia muito avançada, requer sala limpa, requer o suprassumo da tecnologia no final das contas, e esses chips são tão mais avançados quanto menores eles são. Por que é interessante um chip menor, né? Por mais que o chip menor, primeiro, ele é menor por tamanho, né? Mas isso não faz muita diferença na maior parte dos aplicativos. Os chips pequenos já são pequenos o suficiente para caber em qualquer coisa, o tamanho em si não importa muito. Mas o que acontece? Quando você tem um chip menor, você tem menos dissipação de calor, né? Porque toda corrente elétrica gera algum calor, tipicamente muito pouco, mas quando você tem um microchip com um monte de coisas ali dentro, acaba gerando um calor considerável. E quanto menor o chip, mais calor menos calor ele gera, porque ele tem menos corrente circulando ali. Então, isso é uma vantagem, né? A outra vantagem é lógico que você consegue colocar processadores mais poderosos no mesmo espaço, né? Então, tem um monte de vantagens você diminuir o tamanho da litografia, o tamanho da resolução do chip, né? Hoje, os chips de 5 nanômetros são os mais avançados, mas já tem gente produzindo de 3 nanômetros e de 2 nanômetros também. Não sei onde é que vai parar esse limite disso daí, mas o fato é esse, né? Os Estados Unidos, lá em 2022, fez um embargo contra a China na produção de chips. E aí o que acontece aqui? O pessoal está falando, não, porque olha só, o governo chinês conseguiu produzir os chips de qualquer forma, não tem problema não, ele conseguiu produzir o chip assim mesmo. Tá vendo como os BRICS são fenomenais? A China muito esperta, os chineses muito espertos. Comunismo funcionou, né? Lógico, é o Cafezinho que está falando isso daqui. Cafezinho é uma publicação de extrema esquerda aqui no Brasil, né? Então, aí o pessoal está falando aqui justamente da preocupação. Aqui ele fala tudo elogiando a China, porque conseguiu e não sei o que lá, mas não fala como conseguiu. Como que conseguiu fabricar o chip de 5 nanômetros, né? E, bom, aqui a explicação que eles dão aqui é muito simples. Esse aqui a Bloomberg, né? Um vídeo da Bloomberg falando sobre isso e diz que é muito simples. O embargo foi assinado em 2022 para começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. Então o que a China fez nesse meio tempo, entre 2022 e 2024? Comprou um monte de máquinas ASML da Holanda. É lógico, eles sabiam que não iam poder comprar mais a partir de agora e compraram um monte de máquinas da ASML, então beleza. Então até aqui eles conseguem fazer o chip mais moderno que tem. Por quê? Porque até dezembro do ano passado eles podiam comprar. O embargo começou a funcionar, né? Ele foi assinado em 2022, mas esses embargos, como envolvem uma série de países, uma série de empresas, uma série de coisas, eles nunca são imediatos, não é assim, a partir de agora não pode mais. Sempre é
para um tempo no futuro, para dar tempo das ordens que já foram feitas, né, serem entregues e coisa e tal, e o pessoal se preparar para esse embargo. Então o embargo de fato começou agora em 1º de janeiro. É por isso que a China consegue produzir. Tem um mês de atraso em relação à tecnologia atual. Comprou um monte de máquina da ASML e está produzindo com essas máquinas que eles têm agora, né? Só que o problema é o daqui para frente, né? Então aqui está tranquilo. Um mês de atraso em termos de tecnologia de ponta não é tanta coisa assim. Mas a tecnologia não vai parar em 5 nanômetros, né? Como a gente já falou, já tem gente fazendo 3 nanômetros, 2 nanômetros. Daqui a 2, 3 anos vai ter chip ainda mais avançado, né? E a China não vai ter acesso a essas máquinas mais. De fato, a compra de máquinas pela China foi tão grande que os Estados Unidos deram uma pressão na fabricante para não entregar as últimas ordens. É aquilo que eu falei, né? As empresas chinesas sabiam que só podiam comprar máquinas da ASML para entregar até 1º de janeiro desse ano, de 2024. Então, ano passado teve um monte de compra de máquina, não sei o que lá, um monte de coisa. E no final das contas os Estados Unidos pressionou e a ASML cancelou as últimas ordens que foram colocadas de máquinas pela China nessa virada do ano. Então esse é o grande segredo da China. Como que a China faz para sobreviver? Peitar os americanos, né? Como diz o pessoal do cafezinho aqui. Não, porque peitaram os americanos e conseguiram produzir em massa. Olha que coisa fantástica. Viva os BRICS! E não sei o que lá, porcaria nenhuma, até final de dezembro eles conseguiam comprar a máquina, simplesmente usaram as máquinas que eles compraram para produzir as mais modernas. O problema vai ser a partir daqui que eles vão ter problema de conseguir acompanhar a tecnologia, né? A previsão é que a tecnologia continue avançando, chips cada vez mais potentes, cada vez menores, mas a partir de aqui não podem. E compraram tantas máquinas que até os Estados Unidos mandou cancelar tudo, cancela as ordens. Isso é uma ordem, não sei o que lá. E, no final das contas, a empresa obedeceu, porque né, não tem como. Os principais clientes dessa empresa são a Europa e os Estados Unidos. Essa máquina, que é uma máquina extremamente avançada, uma máquina extremamente cara, não é coisa de chip do boi, da Seitec aqui do Brasil, não. É máquina de produzir chip de verdade. E daí, no final das contas, eles acabaram aceitando e cancelando essas ordens para 2 companhias chinesas, a Biren Technology e a Muri Threads, que foram citadas nominalmente, coisa e tal. Então, os Estados Unidos conseguiu esse cancelamento dessa ordem, que foi uma última ordem botada por esse pessoal. Então, assim, é por isso que a China está conseguindo até aqui, porque agora que começou o embargo, né? Então, daqui para frente, nós vamos descobrir qual é a capacidade chinesa mesmo. A China... Qual que é o problema que eles têm, né? Eles são muito bons em copiar a tecnologia americana. Em desenvolver a própria tecnologia, eles ainda estão engatinhando, né? Eles têm algumas coisas inovativas, não tenha dúvida, o povo chinês é um povo muito criativo, com muita inovação, mas eles ainda têm aquele ranço comunista, né, de planejamento central que acaba matando a criatividade, daí ficarem sempre para trás nessa corrida, né? Vamos ver a partir de agora como é que vai ficar a coisa, senhor Cafezinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.